Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Deixe seu like ou seu dislike, compartilhe o conteúdo do canal, deixe seus comentários. E hoje nós vamos falar daquela questão que muitos afirmam que o Jesus cristão teria vindo para extinguir a lei, né? A lei dos Hebreus, né? Corresponde ao Antigo Testamento. Alguns, em um número, né, de cristãos, dizem que não, né? Jesus não extinguiu lei nenhuma, né? Os adventistas, exemplo, né? Afirmam que Jesus não extinguiu a lei, justamente porque, né? Se extinguiu a lei, então por que deles guardarem o sábado, né? Se a determinação de se guardar o sábado está justamente na lei dos Hebreus, né? Então, afirmar que Jesus veio e acabou com a lei é acabar com a crença dos adventistas, né? Por exemplo. Já outros dizem que não, que Jesus veio e extinguiu mesmo de fato a lei. E já aproveitar a deixa, né? Já não quer seguir porcaria nenhuma mesmo, né? Diz que Jesus extinguiu foi tudo. Resumiu tudo em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Já dizem que se tiver fazendo cumprindo esses dois mandamentos, está cumprindo toda a lei, né? Ó, mas será mesmo que Jesus veio extinguir a lei? Será que a lei dos judeus, ou dos hebreus no Antigo Testamento, dizia ou previa seu fim? Nos cristãos, os que dizem que a lei foi extinta em Cristo, se baseiam em passagens ditas por Paulo, né? Supostamente por Paulo. Né? Vamos analisar essas questões a partir de agora. As ordenanças do antigo pacto foram extintas em Cristo? Jesus extinguiu a lei? Sempre que nós falarmos a lei, estou me referindo ao Velho Testamento, né, pessoal? Aquela lei que Moisés supostamente havia recebido lá no Monte Sinai, lá por volta do ano 1300, 1200 a.C., né? Ó, quem conhece bem todo o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, sabe que essas afirmações não são verdadeiras. As disposições contidas nesse código primitivo, criado na cultura dos hebreus, possuem caráter perpétuo. Os hebreus que idealizaram sua lei achavam-na perfeita, irreparável. Mas então, por que há cristãos que afirmam que Jesus veio abolir a lei que era perfeita? É muito simples explicar isso. Aqueles que mais tarde se tornariam cristãos leram as escrituras de judeus e fizeram a interpretação pessoal daquilo que está disposto em suas páginas. Eles mesclaram diversas crenças pagãs com aquilo que leram nas escrituras dos judeus. Essa ideia equivocada e distorcida de que surgiria um tal Messias ou ungido, um Cristo, que poria fim à lei, vez que a cumpriria, é ensinada por diversas religiões cristãs aos seus membros. Mas ela não encontra o mínimo de amparo ou sustentação nas páginas dos escritos dos judeus, comumente chamado de Velho Testamento, cristãos em geral. Não há nenhuma passagem contida em quaisquer versículos de qualquer livro bíblico de autoria dos judeus que corrobore a inverossímil declaração de que haveria um judeu que, por seus atos, extinguiria a lei judaica. Não existe isso, pessoal. Vamos provar hoje que essa crença cristã é falsa, não se sustenta à luz das escrituras dos judeus.
Mas o que é essa antiga aliança que a Bíblia diz ter sido firmada entre os hebreus e seu Deus? Vamos ver antes o que seria um pacto ou aliança. Pacto nada mais é que um acordo mútuo feito entre pessoas. É mais ou menos um contrato em que as partes em que as partes comum, em que as partes de comum acordo e por livre vontade se obrigam a determinadas cláusulas ou condições ou normas estipuladas de antemão conhecidas pelas partes contratantes. Contratos que podem ser por prazo indeterminado, sem duração de acabar, né? Sem uma data dizendo em que ele vai ser extinto, né? Ou por prazo determinado. A regra é a indeterminação, ou seja, não há prazo para findar. O contrato, a depender do que é estipulado em suas cláusulas, pode ser findado no momento em que uma das partes ou ambos violam uma de suas condições impostas. Entretanto, há casos em que normas ou regras obrigatórias surgem sem que haja o consentimento de uma das partes. Por exemplo, a relação familiar entre pais e filhos, os filhos, estão obrigados, de certa forma, a regras estipuladas por seus pais. Os filhos, ao nascerem, já aderem a este contrato familiar de forma automática assim que haja manifestação ou anuência sequer daqueles. Já que sabemos o conceito de pacto, podemos passar agora para o texto bíblico. Vermos o que ele diz a respeito do pacto, acordo fixado entre Javé, Abraão e sua posteridade. Bom, a primeira menção do pacto que encontramos na Bíblia se dá quando Noé sai da arca. Da arca. Ali o Deus hebreu afirma que estava estabelecendo um pacto com ele e sua posterior descendência e com a terra. As aves, com o gado e com todo o animal da terra, desde todos os que saem da arca até todo o animal da terra. Estabelecerei a minha aliança convosco, Noé. Não será mais exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e todo animal vivente que está convosco, para perpétuas gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será ele por sinal de uma aliança entre mim e a terra. Quando Abraão entra em contato com o Deus primitivo de terras cananéias, ele fixa um pacto com aquele. Veja que ali é um pacto que ele está estabelecendo. Quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe Jeová e disse: Eu sou. Vimos, né? O tal pacto que foi estabelecido entre Javé e a descendência de Noé. Agora nós estamos vendo um pacto que está sendo estabelecido entre Abraão e seus descendentes. Bom, quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu Jeová e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. É óbvio que a primeira aparição de Javé, segundo a lenda, né? A Abraão surge lá quando ele está na terra lá de Ur, né? E o Deus hebreu diz que manda ele sair da terra de Ur e ir para a terra que ele indicar que era a terra de Canaã. Bom, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e ti. Veja, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e falou Deus com ele. Desculpe, prostrou-se com o rosto em terra e falou Deus a ele, dizendo: Quanto a mim, a minha aliança é contigo, e serás pai de uma multidão de nações. O hebreu está fixando um pacto. O pacto abraâmico se estendia a todos os seus descendentes. Ficou estipulado que em troca das terras que lhes seriam dadas, Abraão receberia terra, né? Receberia terras, em troca das terras que lhes seriam dadas, Abraão teria somente como seu Deus
Elohim, Javé. E este seria como único e exclusivo povo os israelitas. Este teria, né, como único e exclusivo povo os israelitas. Está entendendo? Javé estabelece que em troca da obediência, do amor de Abraão e seus descendentes para com ele, esse povo que ele ia dar origem seria tido como o povo de Javé. E Javé seria para esse povo o Deus deles. E eles teriam que ter somente Javé como Deus. Ou seja, Javé está estabelecendo um pacto com ele e Abraão e seus filhos posteriores. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, nas tuas gerações, por uma aliança eterna. Está vendo? O pacto, embora tenha sido feito ou estabelecido pessoalmente entre Abraão e o tal do Javé, esse pacto também atingia os descendentes de Noé, de Abraão, certo? E iam ser alcançados pelas regras do pacto, mesmo antes deles terem anuência de alguma lei, ou de algum contrato, de algum acordo, certo? E esse acordo que nós vemos aqui na Bíblia de Abraão, Abraão, esse Deus hebreu, Abraão também com Ó, essa ideia aí vem dos acordos pactuados entre os reis e seus vassalos. Então, estão vendo? As partes contraindo direitos e gerando obrigações entre si, nós vemos claramente, né? Partes, direitos e obrigações, certo? As partes aqui é Abraão e o tal do Javé, as partes do contrato. Direito nós estamos vendo isso, certo? E as obrigações, né? A obrigação de Abraão, seus descendentes, para com Javé, é que eles teriam que adorar somente Javé, certo? Dessa exclusividade de adoração que será dada a Javé, gera um direito para eles, que seria qual? O de herdar as terras dos cananeus. Além de Abraão também ter filhos em grande quantidade, coisa que ele não era, né? Já que ele tinha uma mulher que era estéril, certo? Então nós estamos vendo direitos e obrigações sendo impostos. Tá? Javé e o povo hebreu constituem as partes da chamada Antiga Aliança pelos cristãos do Novo Testamento. Este pacto, segundo a Bíblia, foi externado por meio da circuncisão. Pacto, um acordo, né? Um contrato não é simplesmente feito de boca, né? Como disse, né? Essas histórias aqui do Velho Testamento, de pacto, Abraão, com Javé, eles tiram essas fundamentações dos pactos que acontecia entre reis e seus vassalos. Eram tratos físicos, né? Com esse pacto, segundo a Bíblia, foi externado por meio da circuncisão. O pacto abraâmico era de tratos sucessivos, se renovava no decorrer do tempo. Isto é, não tinha data para acabar. Ele se renovava de tempos em tempos. Ainda nos termos da Bíblia, este contrato era eterno. Perpétuo, né? Disse mais, pois que nas passagens precisa ver, vocês vão ver, sempre essa expressão do Javé falando como se estivesse fazendo um novo pacto, um novo contrato, um novo acordo, tá entendendo? A mera renovação daquilo que já havia sido proposto entre ele e o tal do Abraão, certo? Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança. É obrigação, é. Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti. Essa semente aí são os descendentes, certo? De Abraão, depois de ti. Nas suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo macho dentre vós será circuncidado.
dareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de uma aliança entre mim e vós. Veja, sinal, certo? A circuncisão era um sinal da aliança feita por Javé e o povo hebreu, era a marca, era a assinatura desse acordo. Abraão, vamos dizer, estava assinando o acordo proposto por Javé através da marca de sangue que era imposto por meio da circuncisão. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, o escravo nascido em casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não é da tua linhagem, tem de ser circuncidado o escravo nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne por uma aliança eterna. O incircunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, esta alma será cortada do seu povo. Quebrou a aliança. Quebrou a minha aliança. Tá vendo? Não sei que o circuncidado seria não participar do pacto. Se não participa do pacto fixado entre Javé e Abraão, deve ser cortado, deve ser eliminado. Tá? Pacto de sangue. Corroborando essa ideia primitiva da lei, o historiador judeu do século I, Joséfo, em seus escritos, a menciona nos seguintes termos: provando que a circuncisão, de fato, era uma marca que identificava o hebreu como sendo o escolhido de Javé, certo? E, portanto, detentor dos benefícios e das obrigações desse contrato fixado ou estipulado entre ele e o seu ascendente Abraão. Vamos lá. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 anos quando Deus lhe apareceu e disse que Sara teria um filho, o qual se chamaria Isaque, cuja posteridade seria muito grande e da qual nasceriam 2 reis. E submeteriam pelas armas toda a terra de Canaã, desde Sidom até o Egito, e a fim de distinguir a sua raça de outras nações. Veja, e a fim de distinguir a sua raça, raça de quem? De Abraão. De quem vai distinguir? O que é que vai distinguir a raça de Abraão de outras nações? A circuncisão, né? E a fim de distinguir a sua raça, Abraão, de outras nações, mandou circuncidar todas as crianças do sexo masculino. 8 dias após o nascimento, de que darei ainda outra razão. Isso o José falando, né? E sobre o que Abraão pediu a Deus, se Ismael viveria. Ele respondeu-lhe que viveria muito tempo e que sua posteridade também seria muito grande. Abraão deu graças a Deus por esses favores e logo fez-se circuncidar com toda a sua família, tendo já Ismael a idade de 13 anos. Conte a história dos judeus para José, falando que a circuncisão era uma marca que dizia que os hebreus eram um povo distinto dos demais povos. É óbvio que isso é uma mentira, né? Da Bíblia de José, né? Porque havia outros povos que eram circuncidados. Quando ele diz que a circuncisão era uma marca que distinguia os hebreus de outros povos, significa dizer que outros povos não tinham essa marca, né? E isso é mentira, já que a circuncisão já era conhecida entre os povos semitas, principalmente os egípcios, né, usavam da circuncisão. Tinham outros povos, como os etíopes, né? O próprio Heródoto fala, né, que eles eram os fenícios também usavam a circuncisão. Então, dizer que foi Javé que criou essa história de circuncisão, a face da desgraça. Mentira, né? Mas, sigamos. Assim, quando os israelitas saem da condição de escravos do Egito, a Bíblia nos revela que Jeová renova as regras do pacto que foi feito a Abraão. Renova no sentido de repeti-las para os descendentes daqueles a quem o Deus hebreu havia firmado o pacto. Lá no Sinai, de novo, Javé fala
de uma nova aliança, que estava fazendo não com seus antepassados, mas com aqueles que estavam lá no monte. É simplesmente a renovação do pacto que havia sido feito já com Abraão, certo? Tanto que aquele pacto lá visava o quê? Deles adorar somente a Javé, tanto que agora, além do pacto, ele agora fixa uma lei. Ele diz que ele só deve adorar Javé, sob pena de morte, né? Além de prever lá também a própria circuncisão, certo? E deles ser somente o Deus para esse povo. É apenas a renovação daquilo que já havia acontecido com Abraão. Note novamente que o pacto foi feito com Abraão, mas seus filhos adeririam a este pacto de forma quase que automática quando nascessem, exigindo de seus pais que os circuncidassem. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha possessão peculiar entre todos os povos. Está vendo? Pois isso já vai dizendo para os hebreus. Veja, está no próprio do Monte Sinai, né? Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, pois minha é toda a terra. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás dos filhos de Israel. É para Moisés falar essas coisas lá para o povo, né? Se eles ouvissem a palavra de Javé, cumprissem e tal, deles, né? E seria um povo especial, peculiar, diferenciado entre as nações. Nunca foi, né? Bom, e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor, nosso Deus, fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas convosco, todos que hoje aqui estamos vivos, face a face. O Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Deuteronômio 5. A ideia, né? A pessoa pode ler assim e entender, achar que o pacto, quando ele diz, né? Não fez com os nossos antepassados, né? Não fez, né? O Senhor, nosso Deus, fez conosco a aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco. Porque os pais estavam mortos, né? Já estavam mortos. Naquele momento, a aliança estava sendo renovada, fixada com os filhos, né? Daqueles ascendentes que já haviam morrido. Daí, essa ideia de dizer que não com, não com os antepassados estava sendo feito esse pacto, mas com eles lá no monte. Porém, porque eram eles que estavam presentes. Havia algum Abraão ali? Abraão já estava morto, né? Isaac estava morto, Jacó estava morto. Ali, que estava presente eram os descendentes desses. No Monte Sinai, Yahvé fixou um contrato em pedras, assinadas por seus próprios dedos. O pacto, né, entre Abraão foi selado por meio de sangue, vocês viram, né? Por meio da circuncisão. O contrato é assinado por meio de sangue. E aqui no Monte Sinai também nós vamos ver essa ideia de selar ou de assinar o pacto por meio de sangue. Vamos lá. Deu a Moisés, depois que acabara de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do tabernáculo, ou as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. É aqui que surge a lei. É porque e por que de Yahvé entregar uma lei ao seu povo? Por que, pessoal? Porque todo o povo possui uma lei. Os sumérios tiveram lei. Os egípcios tinham leis. Os assírios, hititas, os ritas e tantos outros povos que vieram antes de Israel
tinham uma lei. Dessa forma, Israel, como estava se constituindo em uma nação ou povo, também precisava de uma lei. Essa história de lei de Yahvé vai buscar suas bases ou razões de ser em mitologias antigas, pessoal. Por isso, de vermos um Deus hebreu dando suas leis a seu povo hebreu. Toda a lenda tinha esse mesmo enredo. O interessante é que todos os povos antigos diziam que suas leis tinham origem divina, ou seja, eles acreditavam, isso é, os povos acreditavam que suas leis foram dadas por seus deuses. Os egípcios diziam que seus escritos eram escrituras sagradas, ideia nada diferente da dos hebreus, né? Os hebreus não tinham terras, mas tinham a promessa de aquisição das que eram de propriedade dos hebreus. Pois bem, a lei era um contrato firmado entre um povo e sua divindade. Assim também os hebreus entendiam. Uma lei, quando dada por uma divindade, não podia ser extinta em tempos posteriores, já que ela regia todas as relações entre um e outro hebreu, bem como com sua divindade. As relações, né, que regiam, essas leis regiam, é a relação das pessoas para com essa divindade, tanto que está lá num dos primeiros mandamentos, é que deves adorar somente a Javé, ou seja, a relação da divindade para com o povo, né? Não deve tomar o seu nome, o seu santo nome em vão, né? Essa conversa toda. A lei rege uma relação entre o Deus e as pessoas que adoram esse Deus, bem como a relação desse povo com a relação das pessoas que compõem esse povo, né? Aí na lei você vai encontrar as diversas diretrizes com relação à escravização de pessoas, dentro do meio dos próprios hebreus e das pessoas que estão fora do vínculo dos hebreus, certo? Ou seja, relações, vamos dizer assim, sociais, né? Toda essa relação social e religiosa estava contida na lei. Não era só a lei dos hebreus que era assim, né? E veio muito antes depois, né? Leis dos sumérios, as leis dos hititas e outros povos que vieram muito antes dos hebreus, tinha essas mesmas características. Todas as leis, já que tinham origem divina, tinham caráter eterno, o perpétuo, né? E em diversos dispositivos da lei dos hebreus, os vemos declarando o caráter eterno da mesma. E a razão de ser a lei eterna e não efêmera se dava porque ela, a lei, tinha como fonte um Deus que lhe emprestava a sua perfeição. Não foi o Deus que fez a lei? Então a lei não foi assim. Você não poderia dizer que a lei era imperfeita, a lei era mal feita, a lei estava faltando alguma coisa que precisava ser completada. Não, por quê? Porque ela foi dada por um Deus. Um Deus é imperfeito, um Deus vai dar uma coisa pela metade, completa? Não. Daí, se a lei é perfeita e completa, a lei não tem por que acabar um dia. Está entendendo? A lei é perfeita. Ela foi dada por um Deus que já havia, vamos dizer assim, previsto todas as possibilidades. Né? O Deus era perfeito, logo sua lei era perfeita. Ela não estaria sujeita às imperfeições humanas, já que seu autor era um Deus e não um homem. A prova da antiga aliança encontrava-se em seus próprios corpos, uma marca distintiva. José confirmou isso, conforme nós vimos, né? Em seus prepúcios, a circuncisão. Marca distintiva, né? Nas mitologias de culturas primitivas, normalmente os pactos eram selados por meio de sangue. Não foi por nada que a lei dizia que os hebreus recém-nascidos deveriam ter as peles de seus pênis arrancadas, como prova de que eles estavam aderindo desde cedo às regras do pacto. O pacto do sinal foi selado à base de sangue. Como nessas culturas primitivas, o sangue era visto como sagrado e eles viam o sangue
Eles viam no sangue a essência da vida. Os pactos eram normalmente selados com a morte de uma vítima. Os israelitas no Sinai tomaram um banho de sangue para selar o pacto primitivo com a sua divindade hebreia. Vejam. Então, tomando Moisés o sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: Eis o sangue da aliança que Jeová fez convosco, sobre todas estas condições. Está vendo? A ideia das condições, das cláusulas. Tá vendo? Era um contrato, pessoal. Tinha obrigações, direitos, certo? E como nós dissemos, olha, diz que o povo foi jogado sobre o povo sangue. Porque é com sangue nessas primitivas civilizações que se selava um pacto. Né? Aí o texto diz que foi jogado sangue sobre o povo e o Javé, ainda após jogar o sangue, disse, né? Por meio de Moisés, né? E eis o sangue da aliança que Jeová fez convosco, sobre todas as condições. Eis o sangue da aliança que Jeová fez convosco. Depois que jogou o sangue em cima do povo, ele diz que o sangue ali era o sangue da aliança. Havia sido firmado entre eles, ou seja, era um pacto de sangue, pessoal, de vida ou de morte. Ou seja, o sangue, como eu falei, né? Por quê? Porque a ideia do sangue, nessa cultura primitiva, era visto como era a vida, né? O sangue era vida para eles. Então, quebrar esse pacto aí significava dizer que você ia pagar com a vida, com a morte, né? Com a vida, né? Pagar com a vida. Então, a violação do sangue, ou a violação do pacto, significava que você ia pagar com sua vida. O hebreu, no caso, né? Os cristãos, ao falarem do novo pacto, que segundo sua crença, Jesus havia estabelecido, mencionam o sangue como elemento garantidor. Veja, e chegaram a Jesus, o mediador da nossa aliança. O novo pacto, a nova tal aliança que Jesus diz que está fixando, era uma aliança e que era necessário ser selada com sangue. Vejam, e chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Por que ele fala da nova aliança? Porque ele está se referindo à antiga aliança que nós acabamos de ver, que foi afixada entre o Javé e os primitivos hebreus. Certo? Aí é que o pessoal do Novo Testamento diz que aquela aliança lá é velha, não presta. Foi encerrada, mas nós acabamos de ver que não existia razões para se dizer de que aquela aliança um dia ia ser findada, que um dia Javé ia romper essa aliança que ele havia fixado com Abraão e posteriormente com seus descendentes. Certo? E dissemos as razões porque não há o mínimo sentido em dizer isso, né? Então, chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, que derramou seu sangue, que graciosamente perdoa, ao contrário do sangue de Abel, que clama por vingança. Portanto, imaginem de quanto maior castigo não será considerado merecedor aquele que desprezar o Filho de Deus e considerar sem valor o sangue que ele derramou, com o qual ficou confirmada a nova aliança com Deus e ofendeu o Espírito Santo. Tá vendo? Ou seja, as passagens aqui apontam que até o novo pacto que Jesus fixa como sendo ele o mediador, é feito através de sangue. Certo? Essa ideia de sangue nesses pactos era uma coisa comum entre as vidas. O impostor de Messias, como judeu que era, sabia que pactos primitivos eram selados por meio de sangue. Veja o que é dito por ele novamente. Porque isto é meu sangue, que torna firme o novo pacto, tá vendo? O sangue dele é a marca do pacto, é a prova do pacto, assim como na, na, na literatura dos hebreus da época anterior a Jesus, ou vamos dizer assim, do Velho Testamento, a marca do pacto era a circuncisão, né? O sangue ali que era derramado através da circuncisão.
aqui no novo pacto, que Jesus tenta fazer um paralelo entre o que havia sido feito lá no Monte Sinai e, e ele agora, na época do Novo Testamento, Jesus disse que o pacto é firmado com o seu sangue. Né? Esse novo pacto é firmado com o seu sangue que ele deu quando morre na cruz. E é derramado para perdoar os pecados de muitos. Depois da ceia, serviu de novo um copo de vinho, dizendo: Este vinho é o sinal do novo pacto, pessoal. Tá vendo? O vinho representava o sangue, né? E o sangue não era o validador do pacto, assinado com o meu sangue. Veja, tá vendo? O sangue representa a assinatura do pacto. O sangue da nova aliança que Jesus fala serviu como assinatura, como prova do pacto que havia sido selado entre ele e o Deus Javé, né? E dentro desse pacto envolveu o que? A salvação, né? Supostamente da humanidade, né? Perdão, né? O meu sangue que é derramado em sacrifício por vocês. Né? Bom, isto é o meu sangue derramado a favor de muitos para confirmar o novo pacto entre Deus e o homem, tá vendo? Solenemente declaro que não mais provarei vinho até que chegue o dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Bom, depois de toda essa exposição de como os hebreus encaravam sua lei e o que ela significava, vejamos agora as passagens mencionadas por Paulo, que são muitas das vezes utilizadas por cristãos com a tentativa de provar que a lei dos hebreus deveria ser substituída por um novo pacto, assim como Jesus disse, né, que estava fazendo um novo pacto, ou uma nova aliança que envolveria agora não só os judeus, mas também os cristãos por meio do sacrifício de um homem de nome Jesus. Só vamos dar uma pausa aqui. No vídeo, segundo vídeo, nós terminamos essa questão e vamos analisar essas relações que Paulo supostamente sugere de que havia um novo pacto, foi selado por Jesus, e que esse Jesus, como mediador desse pacto, haveria encerrado ou findado com aquele pacto anterior previsto na lei de Moisés. Até o próximo vídeo. Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal. E